Fala galerinha do YouTube, esse vídeo é só para demonstrar, tá, o poder da Kemei de 9000 RPM 1763, tá certo? Coloquei a lâmina aí da Pop Barber, né? E cara, olha só o padrão que essa máquina ficou. Não vou dizer, tá, que é uma máquina perfeita, porque mesmo tendo muita rotação, cara, em alguns momentos do corte, por mais que a lâmina, ó, seja boa, tá certo? Eu utilizo muito essas máquinas para fazer limpeza, tá certo? Limpeza, vê que foi bem rápido, né? Então foi bem rápido essa limpeza nesse corte, tá certo? Vou mostrar uma forma diferente de cortar, tá? Ainda não coloquei aqui no YouTube, mas você pode trabalhar dessa forma também. Então fica ligado, tá? Que você pode utilizar a máquina como uma tesoura, tá? Então veja que fiz a limpeza ali bem rápido, 1 minuto e pouco, tá? Já fiz a limpeza, a lâmina Pop Barber, cara, é uma lâmina muito top, tá? Mas em rotação muito grande ainda não me deu, né, tanta segurança de trabalhar 100%. Falo para o dia a dia. Não sei se é porque eu tenho muito mais de 20 máquinas e a gente acaba sempre ficando, né? Gostando mais de uma do que de outra. Então, como os vídeos eu gravo no dia a dia, né, muitas vezes eu gravo quando o tempo tá, né, bem exageradozinho para a pessoa ter paciência, tá? Então veja que com o Clip Overcomb, a lâmina ali, cara, é impecável, tá certo? Tira com uma maciez muito grande, ó. Então tô dando um formato mais quadrado ali pro rosto do cliente, tá? Ele tem um rosto bem alongado, então vou trabalhar de forma diferente nesse corte, certo? Para mostrar a vocês que a gente pode trabalhar, cara, com a máquina como se fosse uma tesoura também. Já trabalhei muito assim, tá? Só que não havia, eu acredito, postado nada sobre, né? Mas você pode sim, cara, trabalhar com o Clipper Overcomb em todo o cabelo, tá? Como se fosse um pente corrido, só que a tesoura vai ser a máquina. Então fiz questão de mostrar, tá? Essa máquina em prática. Então veja que eu tô trabalhando ali, ó, ainda dando uma aprimorada naquele formato, tá? E dando uma caprichada a mais. Então foca aí, tá? Esse daí foi o último cliente da noite. Então eu disse, rapaz, sabe o cabelo é simples, mas é de cabelo simples, né? Que se faz a barbearia tradicional, né? Então, ó, veja que eu venho ali, certo? Procurando um ponto para aquele cabelo, venho tirando aos poucos, tá? Eu não tenho costume, pessoal, de baixar, mesmo o cliente gosta do cabelo baixo, eu não baixo logo de vez, eu fico cortando por várias vezes, tá? Corta a primeira camada, veja que eu já tô tirando ali como se fosse um mecha-mecha, ó. Já vim para a lateral, certo? Vou para a outra lateral também. Então venho tirando ali, ó, vou para a outra lateral, faço a mesma coisa. Não é um cabelo fácil, esse cabelo não é fácil, pessoal, de cortar, porque a raiz ela fica meio descontrolada quando a gente vai baixando, né? E complica um pouco, complica, a verdade é que complica. Aparentemente é fácil, mas para a gente chegar a um ótimo resultado, né? Mesmo sendo, ó, um cabelo bem fácil e prático, ó, 5 minutos de vídeo, tá? Se fosse um cabelo simples, certeza em 10 minutos no máximo estaria pronto, tá certo? Mas é um cabelo ainda que eu vou encontrar o ponto de altura, tá? E vou mostrar os detalhes aí como mais ou menos faço, tá? Então veja que eu tô cortando apenas utilizando a máquina, tá? Então veja que eu vou cortando, acertando. Logo em seguida eu vou secar esse cabelo para melhorar ainda, tá? Ainda vou me dar uma melhorada nesse cabelo, ó. Então veja que eu tô alinhando bem os fios ali,
certo? Com muito cuidado. Então é uma forma de você, cara, trabalhar também, tá? Então existe vários. Eu sempre fui curioso, né, em praticar tudo aquilo que eu vejo, desde o penteado, criação de penteado, de corte, tá? Que venha facilitar no dia a dia. Então fiz aquilo ali, veja que o cabelo tá um pouco desorganizado. Vou colocar ali no lugar para me ver a necessidade, tá? A necessidade de cortar, de ajeitar mais. Então, ó, vou secar, tá certo? Vou secar esse cabelo. Então, cara, realmente você trabalhar de forma organizada como isso, ó, secar esse cabelo, eu levei quase 2 minutos, tá? Tava olhando aqui, então, para você, barbeiro, que não seca, cara, é claro que você vai economizar muitas das vezes esse tempo e o seu corte vai reduzir. Só que eu acho necessário, tá? Então veja que eu estou fazendo a aferição agora com a tesoura. Poderia ser com a máquina? Poderia sim, tá? Eu vim novamente corrigindo. Por quê? Porque da forma que eu sequei, esse cabelo alinhou, né? E ficou mais fácil ainda de eu vir passar a máquina, tá certo? Mas quis mostrar para vocês que você pode cortar com a máquina. Isso daí é uma aferição, tá certo? Estou vendo se o cabelo realmente ele está certo, né? As pontinhas que tá fora do lugar eu conserto, mas você pode vir muito, cara, muito fácil, né? E olha só, pessoal, estamos em 7 minutos de vídeo, tá certo? Eu poderia 7 minutos mais 2, né? Como eu falei que o secado demorou 2 minutos, né? Veja que se eu não for procurar ponto de corte de cabelo, eu poderia dispensar, fazer o pezinho ali, dispensar o cliente já, tá certo? Mas eu procuro sempre dar o melhor em cada corte. Não é porque eu sequei que eu perdi a visão realmente do corte do cliente, tá? Então vou agora dar o acabamento onde eu não consegui 100% com a máquina, certo? Então esse vídeo também gravei, pessoal, tá? Sem nenhuma pressa, tá? Sem nenhuma pressa, era o último do dia, certo? Trabalhei tranquilamente ali, só aumentei um pouco aqui a velocidade, tá? Para mostrar aí que eu tô dando os últimos retoques ali com a tesoura de corte, tá certo? É uma tesoura Zeiss de 8,5 polegadas, muito top, cara, né? Já tem uns 6 anos que eu tenho, afiei apenas uma vez, tá? E gosto muito. Então veja que eu tô refazendo uns detalhezinhos, tá certo? Fazendo uns detalhes ali para dar um acabamento ainda melhor, tá certo? Poderia baixar mais, poderia, tá? Então se liga aí nos detalhes, tá? Que vou desenvolvendo ao longo desse corte. Não filmei a parte, né? Porque você já tem uma noção que realmente é um corte através de encaixe, né? A parte de cima através de técnica. Então veja que eu vou ali ajeitando ao máximo, tá certo? O corte e dando uma forma também mais adequada ao rosto do cliente. Então vou aos poucos, tá certo? Vou aos poucos mesmo para fazer um acabamento, né? Bem agradável, tá certo? Então ali é um cliente amigo, né? A gente resenha muito com esse cara. Tirei o áudio aqui porque realmente não é legal, cara. É resenha, tá? É engraçado, mas eu cortei aí porque tinha muita puia, né? Então eu dei um corte, tá certo? Então só ajeitando ali, dei uma soprada, tirei aqueles fios ali que tava mais solto. Vou pentear aqui para ver como é que está, né? Olhando sempre pro espelho para ver se tá no formato mais adequado, tá certo? Então vou marcar ali o pezinho, tá certo? Alguns tipos de cabelo, pessoal, a gente poderia dispensar mesmo a navalha, tá certo?
mas o costume, né, de várias regiões de fazer o pé realmente é necessário. Então, cara, máquina de acabamento I32, muito top, certo? Então, fazendo ali o acabamento do perfil, tá? Não postei aí como fazer a barba, fiz a barba aí no final, ficou muito top, tá? Porque o corte de cabelo sem a barba pronta, cara, realmente ainda não limpa, né, o rosto do cliente. Então veja ali, ó, que eu já saí ali marcando, já venho limpando. Olha o pezinho como já ficou. Já deu uma forma, né? Então é isso aí, galera. Então existe várias formas, cara. Cortar cabelo é uma forma infinita, tá? Então venho trazendo esse vídeo tanto para mostrar a potência da QMEI 1761, né, como também o corte só com máquina, Clipper Overcomb, só máquina e pente. É claro que eu utilizei uns acabamentos na tesoura, tá? É necessário, tá certo? Alguns cabelos é necessário, outros você passa de primeira sem precisar retornar, mas nem tudo é perfeito, né? Então veja ali que eu venho agora, ó, com um pente mais fino e venho dando um último retoque, tá certo? Vi a necessidade, né? Vamos baixar mais ali aquele meio, ó. Vamos dar uma quebrada naquele meio para acentuar mais, tá certo? E dando uma preservada um pouco na franja, tá certo? Então veja que cada vez que eu vou baixando, o cabelo ele tende, cara, às vezes a ficar desorganizado. São cabelos que realmente ele não vai assentar 100% para trás, né? Mas você cortando corretamente, né, ele vai mesmo seco, dar forma, mesmo bagunçado, dar forma ao rosto do cliente. Então perceba que eu venho ali enquadrando, certo? O rosto ali do cliente, dando uma baixadazinha no centro, né? E dando uma melhorada assim ao corte do cabelo. Então existe várias formas, cara. Se você curtiu essa nova forma, deixa o seu like, ajuda o canal, compartilha, tá? Vamos retornando aí. Para quem não me acompanha no Instagram, vai lá, acompanha, conhece um pouco mais, porque estou um pouco afastado, tá? Do YouTube, sem produzir tantos vídeos, né? Para quem sabe, né, tem um novo membro na minha família e esse tempo eu dedico muito, né, também ao meu pequeno filho, né? Então evita muitas vezes de eu estar organizando questão de vídeo. Então passei uma pomada efeito perolado, tá, pessoal? Uma pomada efeito perolado e de fácil penteado, tá certo? Eu mesmo gosto muito dessa linha, tá? É a... Caramba, acabei esquecendo aqui, tá? Efeito perolado, efeito mais molhado, eu utilizo muito ela, tá? Tanto compro, revendo na barbearia, distribuo para barbeiros, né? Aqui no Nordeste é difícil o acesso, cara. Alagoas é difícil o acesso a produtos bons. Então, sempre quando compro uma quantidade grande, tanto para venda como para negociar. Então, não existe você vender um produto sem usar, pessoal, tá? Então, tá aí, cabelo finalizado, tá? Bem encaixado, ó. E vou postar aqui, vou ver se eu fiz o final ali resenhando, ó. Então, ficou assim, pessoal, ó. Não peguei o final, mas ficou dessa forma aí, ó. Barba desenhada, um estilo diferenciado, tá certo?